Estamos começando mais um Sentando na Rolha. Eu, Alexandre Santucci, do Descomplicando Vinho. Eu, Natália Macluf, do Brinde Sincero. E nós estamos aqui com uma pessoa que é apaixonada por vinhos. Não trabalha com isso. Aliás, ela trabalha com um dos metais mais nobres que existe. Nós estamos falando de Andresa Furlan, que infelizmente não é herdeira da Sadia, né? Porque poderia ser, né? Andressa, é você que se apresenta nesse programa. Eu me apresento? Claro! A gente vai fazer o serviço? Sou Andresa. Tem que falar a idade? Não precisa. Bom, o que você quiser. Não fala não. Não, melhor não, né? Que a gente vai ter que falar também? Não, eu já falei um monte de vezes. Você que nunca falou, né? Mas é... Eu tenho 37 anos, vou fazer 38 Nossa, daqui 2 meses. Caraca, Não tem problema não. Estou em... Hoje trabalho há 22 anos, né? No ramo de... Dá pra cortar? Aqui é tudo no pelo. Já começou sentando na rolha. Já sentei. No ramo de alumínio. Estou estudando no último ano de psicanálise. Olha só. A minha ideia é mudar de área. E é isso. Acho que é isso. Tenho um filho de 6 anos. 4 anos? Nossa, de 7 anos. Tá fazendo 7 hoje. Respira, tá tudo bem. As pessoas têm dificuldade desse negocinho aqui. Nossa, muito. Mas gente, a ideia é ficar tranquilo. Toca o barco, Andrezza. Ela é Andrezza, porque tem 2... Ela é preta. Gente, ela tá impossível, essa mulher. Conheci a Ana faz uns 6 anos, né? Por aí? Fazem 6 anos e se tornou uma amizade de irmã mesmo, né? É, e a gente se conheceu pelo mundo do vinho. E é o que a gente fala, o programa não é para profissionais, e sim para qualquer pessoa que esteja alguma relação com vinho, seja de amor ou de ódio. Por enquanto só foi de amor, né? Relacionamento. Qualquer um com vinho pode vir no O vinho é pano de fundo, não é, Nath? É, tipo isso. Porque eu acho muito legal, eu não sei, mas você deve ter muitas histórias também. O que a gente tem de amigo que veio pelo vinho e ficou para sempre. E são amizades tão ricas, tão maravilhosas, né? Dificilmente eu encontrei uma pessoa no fluxo do vinho que não tivesse algo de interessante. Minimamente. Nunca. Alguma troca legal, genuína, a gente tem. É absurdo, assim, né? E a Andresa eu conheci quando eu era sócia de um wine bar aqui em Sorocaba. E aí ela ia, tomava um vinhozinho com a gente, tava começando, ela já tomava vinho, mas estava começando a querer aprender sobre. Então ela me fez vários convites na época, ela é um furacão, tanto na parte do trabalho dela, quanto, né, na vida pessoal. E aí eu fiz várias compras, e a gente tem uma história muito bacana que eu queria contar juntas aqui. Ah, olha só, fofas. Tem uma história legal, tem Bom, uma história bacana. vamos fazer um brinde sincero, que eu tô roubando a frase da Nath, eu Isso tô aí, adorando a gente isso. rouba a sua, né? Seja Brinde bem-vinda, sincero, seja Andrezza Furlan. Fica tranquila. Aqui ninguém vai te comer. No bom sentido, gente, calma. O vinho foi muito isso. Eu tinha acabado de ter meu filho. Tava com quase acho que nem um ano, não tava. E eu comecei a ler sobre vinho e assistir podcasts. Na época era YouTube, né? E eu encontrei a Natália por acaso, porque procurando, queria fazer um curso de vinho, lendo sobre uva. Você é aqui de Sorocaba, Sou né? de Sorocaba. E aí eu tenho muito isso. Quando eu coloco uma coisa, eu vou naquilo e aquilo, vou me alimentando. Depois chega uma época, eu respiro, aí eu consigo respirar. E a Ana veio bem nisso, né? Eu falava, mas curso, qual é o vinho bom? E a Ana sempre falava, o vinho bom é aquele que você toma. E aí ela veio tirando esses estigmas, né? Que a gente fala de tem que saber, é isso, a teoria é isso, não. E aí ela entrou na minha vida no vai sentindo. Olha esse vinho. E aí eu percebia que alguns eu tinha mais afinidade e outros
no meu paladar eu não tinha tanto, aí eu ia entendendo o porquê. E aí, com o tempo e com as confrarias, a gente nunca aprende, né? Mas a gente vai deixando levar pelo sabor, pelo aroma e vai tomando, né? E qual é o seu estilo hoje? Eu gosto muito De vinho. de álcool. Eu gosto de vinho, ponto. Eu defini o que eu gosto de vinho, né? Dane-se da onde, como, quando, por onde. Meu estilo eu gosto muito de Pinot. Ela perguntou pra mim, tá? Porque ela já sabe. A Ana, ela ia... Mas vai, pode falar, eu te corrijo de qualquer coisa. Eu gosto muito dos vinhos franceses, californianos. Esses Merlot. dois... Merlot. Geralmente são esses estilos. Ela né? gosta muito de vinho europeu, em geral, assim. Mas ela acabou se apaixonando pelos vinhos californianos depois Olha só, de uma legal. confra que a gente fez. E mais os tintos ou mais os brancos? Os tintos. Porque os brancos, principalmente Chardonnay californiano, pra mim, Mas ela gosta também, sim. depois Sim. da França, são os sim. meus preferidos. É Inclusive. que eu comecei a tomar os vinhos, foram os tintos, né? Ela era mais desse... Aí, nas confras, a Natália sempre traz o branco, o rosé, e a gente vai aprendendo a tomar. Olha, é por isso que eu tomava tudo invertido, tomava o que tinha pela frente, não tinha uma ordem. E aí ela vem trazendo essa percepção da ordem, né? Que, olha, é mais legal agora, na entrada, vai esse. Lembra que você deu? Sugerindo com as comidas também, né? Sim. As confrarias que ela fala são tem a confraria, que existe até hoje. Tinha a confraria Bon Vivant, que era uma parceria com a Bruna Capelli, que era uma psicóloga. A gente trazia um Bon Vivant Desconstruindo Saberes, que era uma confraria para sentar no chão, comer no chão, beber no chão. E falar sobre um tema da psicologia em roda. Nossa. E bebendo vinho. Então ela participou também dessa confra. E a gente criou uma confra na casa dela, que se chamava Confraria 2001. Você lembra a história? Lembro, Então total. Então conta a história. Foi na época que você estava começando com delivery. Porque eu já tive que conhecia mudar a o brinde Natália, sincero. e ela Pandemia, foi- Pandemia virou um delivery. Ela foi fazer as entregas, né? Foi fazer as entregas dos vinhos, ela chegou e falou, eu já vou arrumar a adega. Eu pedi, né? Falei, Ela não. queria que eu organizasse a adega dela. Eu falei, não, tá bom, mas eu vou dar uma pequena organizada aqui agora, porque tava muito bagunçado. Aí nós estávamos, o meu marido estava fazendo sopa, acho que era de lentilha, olha a memória, lentilha, tava friozinho, né? Friozinho. Aí chegamos lá, a Natália arrumando, e o meu marido foi falando, foi lá, tem o melhor vinho aqui pra você, Natália. Tô Não, mas guardando. Tudo começa com o Leonido, o marido dela, aqui, ó, sobrancelhudo, tipo, desconfiando de mim, pensando, sei lá, querendo roubar dinheiro da minha mulher. Querendo, aqui, ó, xeretar a minha mulher ali, ó. E a Andresa querendo muito entrar pro vinho, querendo que eu fizesse 1001 coisas pra ela. E eu também ia falando, tá, vamos fazer, mas com calma, vamos fazer isso primeiro, tal, né? Vamos ali. Eu conhecendo o ambiente, né? Só que ele já aqui, ó, Só de só olho, né? descanteio comigo aqui, ó. Só de olho. Tomando Brahma. Ele toma até gasolina. O Juninho fala assim. E aí ele falou assim, tá, então vim aqui, ó, top. Acabou. Comprei na... Ai, não pode falar, né? Se você quiser, tudo bem. Comprei, sabe aqueles os lotes que fazem, não é Vivino, é Evino. Comprei um lote, esse é especial. Aqueles vinhos lá que eles colocam de 249 por Por 49 reais. E aí tem umas 30. pessoas que acham que Tabajara, realmente- bem tabajara, né? E ele comprou e guardou com um baita de um apreço mesmo, Uau. sabe? Muito. E a safra era 2001. 2001. Isso não faz tanto tempo assim, amigo. Tava morto. Aí a Natália pegou a garrafa e Leonina... Não tava morto, só tinha os ossos, né? Leonina, com Leonino... Afogado. Mas ela não pensou duas vezes. Ela falou, olha, esse vinho tá morto. Aí ele já olhou assim e falou, não. Aí você imagina, ele já tava olhando torto pra mim. Na hora que eu falei isso, ele falou, essa bicha tá querendo vir aqui falar Me que atormentar. meu vinho, falar que meu vinho, que eu comprei com tanto, né, apreço, tá morto. Ui, já se viu? Menininha mais sem vergonha mesmo.
Aí eu falei, você quer tentar abrir a rolha? Porque vai virar um negócio. Você falou que ia esfarelar, né? Você falou assim, essa rolha vai esfarelar, não vai dar certo. Ele, Como que sabe, né? Pensando comigo, né? Aí ele, eu vou abrir, vamos abrir. Vou abrir Você vai ver que então. vai estar bom. Aí no que ele girou, No que ele colocou, o negócio, plá! a rolha quebrou, né? Meu, tava assim... Horrível. Horrível. Sabe quando a rolha tá inundada? Sim, claro. Babadíssima. Devia ser uma rolha pequena. inclusive. Horrível, horrível. Aí ele só fez assim... Não é possível. Quem que sabe? Né? Aí acho que ele já começou a baixar a orelha, a sobrancelha. Acho que ele entendeu alguma coisa. Deixa eu ouvir um pouco mais. Né? Tentamos, ele foi tentar, você tava grávida. Eu acho que eu tava grávida, né? Porque você falou, vou só colocar no... Você só falou, não, tá ruim. Você até experimentou. Sim. E Eu ele- cheguei a tomar alguma coisinha. Ele né, também pra- experimentou, mas pra não dar o braço a torcer, Leonino tomou uma tacinha e disse que ia tomar o vinho todo, mas não, Não, vinho tomou. extremamente Tava acético, oxidado, claro. Puro vinagre, puro vinagre. Aí eu falei, mas não perca, não vai te fazer mal. Você ainda detonou o cara. O marido dela. E tomei uma sopa depois, hein? E foi isso, né? E aí vocês começaram a compraria. Aí por virou causa- compraria 2001. 2001. Nós fizemos, acho que uns 3 ou 4 encontros, né, Nath? Fizemos logo nascer, porque daí tinha essa pandemia no meio, né? Muito Foi bem no meio, maravilhosa, né? né? Nós chegamos a fazer, você até fez uma que a gente E aí dava... vários casais e tal, era bem gostoso. Era uma bem delícia. gostoso. Era uma delícia. Fazia ficha técnica pra eles aprenderem um pouquinho, né? que legal. Era bem legal, era bem gostoso. Bem educativo. É. E aí o vinho entra na sua vida, não sai mais. E agora eu fiquei curioso com uma coisa. Não sei se tem muito a ver com o que eu. Enfim. E a psicanálise? Então, eu sempre gostei muito de estudar. Saí da escola, fiz faculdade, depois da faculdade eu fiz 324 cursos. E quando eu era criança, que a gente vem nessa questão da criança, né? Quando eu era criança, eu falei, nossa, eu quero ser muito psicóloga. Já tenho uma faculdade, falei, então a ideia, vou fazer psicanálise e entender primeiro, aí faço uma pós e depois, se for o caso, eu faço. Só que eu me apaixonei. Eu sempre gostei de comportamento, fiz filosofia por 4 anos, então sempre gostei da questão do analítico, do pensamento, de como as pessoas elas agem. E aí comecei psicanálise e foi muito engraçado que a primeira aula de psicanálise o professor falou assim, a vida de vocês hoje vai mudar. Eu falei, nossa, começou o coaching, né? Porque olha o julgamento da pessoa, né? Eu falei, nossa, vai mudar nada. Há 3 anos atrás, mudou. Chega uma fase na vida que, tipo, ela te abala as estruturas e você vai ter que redescobrir, né? E aí a psicanálise veio nessa parte. Eu tive que até por um tempo encerrar, porque não estava dando conta, mesmo da questão de muita coisa para mudar. E aí, quando eu vi, eu falei, cara, é uma coisa que eu vou fazer. Eu vou tentar. Legal. Eu tô no último ano e a ideia é, nos próximos 9 anos, 10 anos, o que você quer fazer quando você, né, mais pra frente? Eu acho que eu quero ser E psicanalista. aí você é o quê? O Winnicott. Já começa, né? Fala, psicanálise é vinho. Né? Já dá. Porque. Hoje, mas tem tudo a ver, né, gente? Essa coisa cultural com vinho, essa coisa da psicanálise, eu não acho que tem Muito uma a ver. ligação. Né? Eu sou psicólogo de formação, tá? Então, Eu não sou de formação, mas eu sou bem bicuda. você é mesmo, você se dedica mesmo, assim. Eu O Winnicott, a adoro gente falar. nós estamos em Melanie. Melanie Klein. Quando eu me formei, era a minha atriz preferida, era a Melanie Klein. Eu fiz psicanálise kleiniana, inclusive, e tal. Mas você sabe que eu tenho um negócio que chama o vinho e suas analogias, que tem muito a ver com a psicologia. E o que eu fiz na minha vida? Eu tenho um amigo, um grande amigo, que morreu ano passado. Desculpe. E ele falava, esse meu amigo, ele é técnico mecânico, psicólogo, marqueteiro e trabalha com vinho. Quer dizer, fez porra nenhuma na vida. Fez de tudo um pouco. De tudo um pouco. E chegou uma hora, quando eu comecei a me dedicar às questões de palestrar, enfim, eu queria muito unir as coisas, unir as minhas experiências.
Claro que o técnico mecânico não encaixa em lugar nenhum, né? A gente estava conversando ali, eu comecei a trabalhar com aço, você no alumínio, enfim. Mas as experiências que eu vivi nesse meio, elas contribuem. Por exemplo, sobre alimentação, porque eu trabalhei com um engenheiro que tinha trabalhado na prefeitura na parte de saneamento, e aí ele conta umas coisas sobre alimentação que são do Arco da Velha, uma coisa bem enlouquecida, enfim. Mas aí voltando para a psicologia e o vinho, e aí falando de psicanálise, é muito legal porque a psicanálise ela vai te trazer elementos para você olhar para a vida de um outro jeito, aprofundar a pesquisa, né? E o vinho tem isso também. Quais são as camadas do vinho? A gente está tomando um vinho aqui que é maravilhoso, mas com o tempo ele vai mudando. Que é como a gente é, né? Nossa personalidade é assim. É difícil você falar assim, fulano é desse jeito. Não. Ele tem uma característica... Fulano está desse jeito, não é desse jeito. Exatamente. Ele tem uma característica que é a base, e aí a gente vai entendendo. Mas por que esse vinho chegou desse jeito? É como a gente faz com as pessoas. Por que você está assim agora? Sim. O que você viveu? Como você foi plantado? Como você foi colhido? Sim. Tem muito a ver. Eu acho incrível isso. E o vinho vai te ajudar muito nessa coisa de É ser muito engraçado, terapeuta. porque aos domingos, geralmente, eu gosto de estudar, porque já tem trabalho para entregar, e tomando vinho. Aí eu falo, olha, a gente vai, parece que é gostoso. Isso é legal que você vai poder iniciar uma nova fase. Sim. Um vinho é só um vinho. Freud diz que um charuto é só um charuto. Ela vai dizer, um vinho é só um vinho. Mas é engraçado. E não sei, eu imagino que seja também com a questão da psicanálise. Eu bebia muito. Depois que eu tive o Lucas, já... E você vai amadurecendo, eu acho, ao tempo você percebe que você já não quer quantidade. Ah, sem dúvida. Né? Aí você traz isso e fala, não, eu não vou tomar em grandes quantidades. Não que tem dia que você fala, não, hoje eu tô pro mundo. Hoje eu quero enfiar o pé na jaca. Nossa, hoje água de enxurrada a gente bebe. Mas, porque eu gosto muito disso, né? Tem que ser feliz. Independente da condição, é o que dá. Vamos hoje, vamos. E aí, com o vinho, eu consigo... Só uma garrafa, tô brincando. Só uma garrafa, fica aí uma garrafa. É menos. Aí você percebe a qualidade. Aprecia mais, né? Sim. E isso me faz muito bem. Não tomo tanto quanto gostaria, porque com uma criança você tem que ficar correndo o tempo todo. Tá atento, né? Mas é um momento que eu gosto, independente de acompanhada, sozinha. E o vinho me trouxe muito isso, da minha companhia. Porque o vinho já é um puta companheiro, né? Você não porque geralmente eu beber uma cerveja, você não... Salvo os júniors, você não vai abrir uma cerveja, é muito... vou tomar uma cerveja aqui sozinho. Mas o vinho, tô sozinha, eu vou tomar um vinho. Coloca o pé pra cima e fica ali olhando. Isso é muito bom, me faz muito bem. E você nunca parou pra pensar nessa coisa do vinho e da psicanálise? Já parei pra pensar no vinho, né, Ná? Que numa época bem... Foi antes da psicanálise, a gente estava pensando em alguma coisa do vinho junto. Eu gosto muito. E o que o mundo do vinho, que eu acho que a possibilidade não tem uma matemática exata, né? Você vai pegar uma uva, você vai pegar um determinado lugar e depende se choveu, se não choveu. Isso eu acho fantástico. Assim como a psicanálise também, né? Você consegue analisar um sujeito, mas você tem que pegar todo o contexto anterior. Você não vai, essa pessoa é neurótica, essa pessoa é isso, essa pessoa tá... Isso a gente fala que é a psicanálise selvagem, né? Então, você tem que ver todo o contexto, toda a história, e cada pessoa é única. E o vinho, eu acho muito isso. Então, isso me maravilha. Eu gosto muito de assistir os canais que ele explica de uma forma que não seja tão, o mundo velho é isso, né? Então ele é mais... E aí você consegue perceber nuances. Porque eu, na minha tremenda ignorância, eu não tenho a pretensão de saber falar, esse vinho veio, né? Não é o meu papel. Mas eu gosto de degustar. Eu gosto de entender, tentar achar o sabor. A Natália, ela sempre nas confrarias...
ela é perfeita, né? Cirúrgica. Ela fala assim, veja o que esse vinho te remete. Aí quando eu consegui, né, o sabor, o olfato, o mesmo que todo mundo, e ela, não, é isso mesmo. Eu falava, nossa, então é isso, é um passinho, é a tentativa de erro e acerto. Não é uma matemática que você vai estudar, pelo menos na minha condição hoje, né, para mim, exata. Ela é uma construção. Olha, você tomou esse vinho, tá diferente desse, por quê? Aí você vai tentar entender o porquê. Por que eu gosto mais do Pinot? A Natália explicou. Porque eu gosto mais dos europeus, né, do californiano, o que ele traz. É isso. Não é que por que ela gosta mais, né? Porque senão a pessoa vai achar que eu consigo adivinhar o que a pessoa gosta. Não, eu acho que é você... Natália Macluf. Natália a psi sensitiva. dos vinhos. A psi-vidente Assim, dos né? vinhos. Hein, assim, né? Malbec, certeza. Acho que penso assim que trabalhando com vinho, trabalhando com pessoa física, não só com pessoa jurídica, de levar o vinho para aquela mesa, para aquela casa, para mim não tem coisa mais gostosa do que ficar 2 horas conversando com a mesma pessoa e trazendo riqueza em detalhes do que ela vai comer, do que ela vai beber. Adoro gente que tem paciência para isso também, sabe? Porque é tão gostoso quando a pessoa no dia seguinte vai falar, deu em cheio. Mas não é só a harmonização da comida com a bebida, é com o paladar da pessoa. Não adianta nada eu oferecer um vinho porreta, né? Maravilhoso, uma harmonização clássica para um paladar que Não entendeu. cabe. Então, não quer dizer, eu vai não vou entender, né? harmonizar, porque não tem harmonia pro paladar daquela pessoa. Então eu preciso tentar entender, por isso que assim, é um CRM mesmo ali, né? O teu cliente, você conhecer a fundo quem ele é, como ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, desde quando eu conheço o começo ali, né, do nosso relacionamento para oferecer um vinho, é isso, riqueza de detalhes. Então, é o que eu sempre falo, gente, pode falar da maneira mais fácil, não tem outra palavra. Esse vinho é amargo, esse vinho me lembrou, sei lá, porque eu chupei um ferro. Enfim, qualquer coisa que você traga de detalhe é rico para quem trabalha com vinho, porque a gente consegue compreender só não gostei já tá bom. Porque também a gente já consegue definir muita coisa. Mas qualquer detalhe é rico para nós. Então, acho que é aí que a gente vai definindo. Então, foi assim que eu falei, André, não adianta, você toma qualquer vinho, mas você prefere vinhos com essas uvas, dessas regiões e tá. Aliás, você com essa tua fala me fez lembrar que quando eu era adolescente, que a gente manda a pessoa encher o saco, a gente falava, vai chupar prego. Né? Eu já escutei. Aí depois, quando eu comecei no vinho, eu substituí a frase, vai tomar um pinotage. Pinotage antigamente era assim, tinha um gosto de ferrugem. Era engraçado isso. Hoje eles estão... Mais equilibrado, né? Eu gostava. Mas se você não quiser tomar um pinotage, é só você comer um japa com Malbec. Eu lembro. Que daí tem os memes, né? Que o pessoal faz lá agora, tipo... Não sei se foi perto da Páscoa que eu vi isso. Alguém chupando um ferro, assim. Chupando um cano enferrujado, manja. Era uma harmonização de peixe. E não é peso de boca, não é peso de boca com peso de vinho. Aí é o iodo com o tanino. O iodo do peixe com o tanino que dá essa briga. Me lembrou que eu complicado aprendi a demais, comer filho. japonês com você. Lembra? É verdade. Primeiro japa, olha só. Por conta do vinho. Mudei a vida dela. Por conta do vinho. Fodi com o bolso. Mas hoje as pessoas olham pra você e falam assim, André, você entende de vinho pra caramba? Não, ninguém te liga pra falar, manda uma dica pra mim, assim. Todo mundo que me conhece fala, nossa, Andresa, como você é aleatória. Essa é a minha descrição. Não falam de vinho. Não. Ela gosta de tudo. Ela vai do lixo ao luxo, assim, um piscar de olhos. Boa, né? Joãozinho muito, 30. Assim. É uma pessoa... Eu admiro muito. Aleatória. Aleatória, né, Nana? Não, eu não definiria você como aleatória. Eu acho que ela é uma pessoa fácil.
É. Uma pessoa fácil de conviver, fácil de lidar. É uma pessoa do bem e tem muita garra. E as dificuldades vêm, ela encara numa boa. Então, assim, estar num rolezão, comendo um churrascão, embaixo ali de qualquer lugar, ou se não, tomando um baita vinho, comendo uma comida sofisticada, tá Tá tudo no bem. mesmo. Já no mesmo. E quando dá aquela bad, assim, aquela coisa... Ah, meu Deus, o mundo vai acabar. Qual é o vinho que você bebe? O que tá mais fácil. O que tá na perto. porta da geladeira. Eu gosto muito de Pinot. Então vai ser sempre a minha. Ou Merlot, né? Então vai ser Ela gosta, sempre. não, mas o Pinot realmente é o que ela mais gosta. É o que eu procuro. Com essa coisa aleatória que você falou, você não tem nada, né? Nunca teve um problema na vida, tá tudo tranquilo, sempre foi ótimo. Não, tem Não. muitos problemas. Parece que nunca sentou na rolha essa moça. Dá uma né? sentadinha aí. Tava esquecendo já desse momento, tava tão fofinho. É. Licença. Como diz Ai, o- tem que sentar? Tem, né? Tem, senta na rolha. Peraí, deixa eu sentar com ela ali do lado, pra gente fazer a foto do programa. Essa é a foto do programa, olha que fofa. Ai, que linda, minha amiga. Aí, ó. Muito bom. Mas então senta na rolha. Olha, não vou falar de ressaca, melhor não, né? De ressaca não, conta pra gente o que aconteceu antes da ressaca, que é mais legal. Ressaca é chata. É, a ressaca moral, né? Mas eu vou contar, foi o meu primeiro... Primeiro porra de vinho? Não, o primeiro contato que eu tive com o vinho, vocês vão querer me matar, porque foi Vou querer me matar. Uau. na época da Que faculdade. forte. Na época da faculdade, você não tem dinheiro pra nada. Então, qual é a bebida Tá, que fala você de bebe? você, eu era rico. Não que eu tenho agora, mas que bom. Então, eu já conheci os vinhos bons, né? Porque na época de faculdade o vinho era de galão, aquela coisa. E nós fomos no churrasco, Ai, eu nunca inclusive, tomei. do dono, onde nós trabalhávamos, eu e uma amiga minha, e tinha vinho. Não lembro se era Malbec, era um vinho. Eu não lembro o que era. Não, tá. Todo mundo vai tomar vinho, então vamos tomar. Ah, Juliana, né? Ju, vamos tomar. Colocou vinho na taça. Que Juliana, a loira? Não. A Ju, você não conhece ela. É que ela falou de um jeito que eu era íntima. É. E aí, colocou o primeiro gole. Fala, tá acostumado a beber o quê? O vinho que a gente fala que não é vinho. Vinho doce, né? Suave. Nossa, esse negócio tá amargo, Juliana. Não tá mesmo, Andresa. E aí, deixei na taça. Ah, gostaram? Gostamos. Fui no banheiro. Vi um adoçante. No banheiro? Não, fui no banheiro, passei pela cozinha, Ah, vi um bom. adoçante. Banheiro adoçante. Eu não conto, né, o Pensei, contexto. que magia. É, que coisa maluca é essa, né? Peguei o Adoçante de banheiro, adoçante. Não dá nem pra nada. As gotinhas e ele viu. Ele, não acredito que você tá fazendo isso. Não contente, Juliana, eu também quero. E aí eu falo só eu. Adoçante. Pô, Nossa, por quê? podia Porque ser açúcar, pelo então, menos. Melzinho. mas é o que tava ali, né, perto. E o Zé falou assim, nossa, esse Catupiry, vinho, fica- nossa, esse vinho, eu não acredito. Foi primeiro contato. Beleza. Seu primeiro Essa- contato a- com com vinho vinho foi essa. de uva vinífera, vamos dizer É, assim. Então, foi. ali um Malbec, talvez, que você não lembra a Eu, uva. provavelmente. Você botou umas gotinhas de adoçante. Umas gotinhas de adoçante. Tá, mas e a conta o dia seguinte? Foi bom? foi bom. Não deu ressaca? Não deu ressaca nenhuma. Mas tomou quantas taças? Você tem que perguntar como é que foi a noite. E foi muito... Não, antes, né? Vai saber como foi a noite. Se a noite foi boa, o dia seguinte ela nem lembrava do vinho que ela bebeu. Procede. É. Foi boa a noite? Olha, faz tantos anos que eu acho que deve ter sido boa, porque... Nossa, eu nem lembro aí. Foi Essa é boa pra coisa de caramba. mulher casada, é uma resposta, porque se vai que meu marido vê, Resposta vai curta e que grossa. meu marido ouve. E sabe que Juninho assiste nosso programa? Sentando na rolha? Ah, vai assistir, a esposa tá lá, imagina. Leonino, Ah, lógico, Será vai que ele vai saber, assistir? vai saber, lógico, opa. mas foi essa. Tem mais uma boa aí de de bebedeira? Então, a de bebedeira eu vou falar. Foi no. Eu vou Tinha falar. acabado a pandemia. Já tinha acabado a pandemia. E aí já tava bebendo vinho, né? E um amigo veio de São Paulo. Aí já não era vinho com gotinha. Não, aí já Tá. tava sabendo tomar
mais ou menos tomava vinho. Vamos num barzinho X. Tinha 2 amigos, sentamos. E aquela coisa, né? Acabou a pandemia, você quer estar junto, você quer conversar. Quer beber o trigo. Vamos trazer um vinho rosé. Vem um vinho rosé, já. Vai que para tudo de novo. E aí bebi como se não houvesse amanhã. Não comi o suficiente, que era para ter comido, lógico. E comecei a passar mal. Eu não me lembro. Eu me lembro que alguém te contou. Alguns flashes que foi... Tô em casa, nossa, eu acordei, tô de pijama. E aí, olhei na garagem, cadê o carro? E aí vem, porque eu tenho essa questão, daí vem a ressaca moral, né? Aí o Júnior falou assim, nossa, você liga pros seus amigos? Eu, por quê? Porque eles vieram te trazer. Eu deixei o carro, aí eu mandei, Danilo, tá tudo bem? Aí ele, amiga, você tava muito louca. Aí eles contaram, ai gente, isso não é coisa que se conte, né? Eu fiquei tão ruim que eu comecei a vomitar no bar. E o cara, e o Danilo... E foi só vinho. Foi só vinho que nós tomamos. E o Danilo... Mas às vezes a gente não tá bem, né? Foi muito vinho. Mas às vezes a gente não tá bem. Não, mas também, foi muito não é? vinho. Ela não comeu muito vinho. É. Ela tava afim de enfiar o pé na Eu jaca. não imagino. E aí o garçom deu um balde pro Thiago. O Thiago disse que segurava o balde. E ele conversando com o Danilo até vir a conta. Então, eu não conseguia entrar no carro. Teve uma hora que eu devo ter deitado, porque eles tiraram foto na sarjeta. Não! Na sarjeta! E tenho essa foto. Danilo mandou, amiga, desculpa, mas eu não podia deixar de tirar essa foto. E aí eu não conseguia dirigir, óbvio, eles ligaram pro Júnior, falou, traga a Andresa pra casa. Aí eu levei e falei, como? E aí foi. E aí, então, e você vai lembrando dos flashes até hoje. Eu acho que eu não devo mais poder entrar no bar, né? Eu falo que tem. Olha ela aí. Barra. Se você não lembra, você não fez. Então finge demência. Por duras Entra, fotos, já né? Por duras fotos, né? A gente lembra, né, que existe. Né? Deus Mas pode ser IA. Agora é. Não, né? E aí foi isso. E é muito engraçado, porque eu acho que foi tão forte isso. Mas a ressaca foi muito braba? Muito. Não moral, ressaca braba. Muito. A pior? Muito, a pior. É uma das piores que eu tive na minha vida. Porque o que acontece? Eu junta tudo não também, comi. Né? É uma vergonha enorme também. Nossa, é horrível. Mas eu acho que é mais ressaca moral. É horrível. Não, mas... Não lembrar é muito Não ruim. lembrar. Pra você não lembrar, é muito vinho, é muita bebida. Eu não sei, né? Gente, eu não sei. Eu acho que tem um momento... Não sei, eu não sei. Às vezes a gente bebe demais, e não passa mal. A gente bebe demais, mas tá bem. Tá bem da cabeça, tá bem fisicamente, a gente tá bem. Agora, quando a gente não tá legal, sei lá, às vezes a gente brigou com o marido, às vezes a gente teve alguma confusão no trabalho, e a gente desconta em algo, no sentido assim, vou beber, mas eu não tô legal, emocionalmente falando. Parece que tudo fica muito 13, assim, fica muito louco. Aí primeiro você fica louco, aí depois você morre, assim. Você fica meio, e também, e às vezes, você nem bebe tanto. Exato. Às vezes a primeira taça de vinho já fica meio... uou. Eu lembro que quando eu tive depressão, e aí eu fiquei me tratando, fiquei durante 9 meses, pelo menos, tomando remédio, enfim e tal. E aí, meio que, beleza, tô remido, vou sair e tal. E aí tinha uma festa fantasia, um grande amigo meu, ele e a prima faziam aniversário no mesmo dia. Eles combinaram, fizeram uma festa e eu fui nessa festa. E esse meu amigo a gente morava junto, morava na mesma casa, dividia a casa. E aí eu fui, depois desse período e tal, e eu fui vestido de Roberto Leal. Engraçado, bigode e tal, peruca, foi engraçado, tava divertido. E aí era open bar, aquelas coisas e tal. Eu tomei uma caipirinha, nem foi vinho, não tinha. Tomei uma caipirinha e tal, beleza. Eu tomei a segunda caipirinha, que normalmente esse negócio é muito mais água do que álcool, né? Porque já que é open bar, os caras, né, dão uma segurada.
hora que eu tomei a segunda, começou... Pá, o mundo começou a girar. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? E era longe, eu morava longe, né? Em São Paulo. Entrei no carro, fui para casa. Ai, que Perigo. doido. Não, então, Cheguei em uma caipirinha, imagina que uma caipirinha derruba. Em casa, tá no dia... São 50 ml de bebida. No dia seguinte, Nossa, foi no dia seguinte. Marcelo, que era meu amigo, aí eu acordei, o meu quarto estava arrebentado, né? E aí limpei e tal, não sei o quê. Beleza, aí o Marcelo acorda. Falei, ei, Santucci, tá tudo bem? Falei, tá, tudo beleza. Tô ótimo, tô lindo, maravilhoso. Tipo, ninguém viu, né? Falou, escuta, eu morava numa casa, né? Você ficou rico? Eu falei, não, por quê? Você chegou em casa, chamou o guarda da rua e mandou ele estacionar o carro. Não. Falei, como assim? Você chegou com a Uma porta... caipirinha? A Amigo do porta céu. aberta do carro. Mas o aí carro... você acha que o remédio potencializou? Não sei lá. Eu sei que eu deixei a porta aberta, o carro ligado e fui embora. E falei pro cara, estaciona aí. Não. E disse que eu subi de gatinho, que era uma escada para entrar em casa. E eu entrei, tipo, fui dormir, né? E disse que o cara foi lá, falou, seu Alexandre, tem que estacionar o carro, tem que fechar a porta. Eu falei, é mesmo que eu fiz isso? Olha só, que doideira. Dois copos de... Enfim. Você fala... Olha, já que vocês contaram, assim, eu também tô com vontade de contar alguma coisa, mas eu não. Eu juro pra você, eu sei que eu tenho várias histórias que talvez eu bebi demais, ou, né, aconteceu algo, passou do limite, enfim. Mas nada me vem na memória, assim, de passar mal, né, sempre tive uma certa resistência ali e não passava mal. Mas eu tenho uma história que a gente tava na beira da piscina, eu não faço a menor ideia do que pode ter acontecido. Mas foi numa época que eu tava conhecendo muita coisa ao mesmo tempo. Tava fazendo muita coisa. Eu fiz sessão de... Eu lembro na época de barras de axia. Eu fui conhecer a Umbanda. Eu fui... enfim, era tanta coisa espiritual. Tanta coisa de calmar, mexendo sabe? com um monte de coisa, né? Mexendo com muita coisa. Relaxando a cabeça, sabe? Relaxando a mente. Que eu só posso associar com isso, mas eu levei algumas garrafas de vinho, porque eu sei que, assim, todo mundo, quando eu levo vinho, era aquela coisa. Isso há um tempo, agora realmente tá mais tranquilo. Mas era sempre algo mais, como se fosse algo difícil. Eu acho que era tão fácil pra mim levar garrafa de vinho. Todo mundo queria tomar. Uhum. Então eu nunca levei uma garrafa de vinho só, porque Claro, todo mundo acabava tomar. tomando. Então eu sei que uma garrafa não era suficiente. Eu ia acabar ficando com vontade e eu não queria daí misturar, porque eu realmente nunca gostei muito de misturar bebida. Mas, quando era adolescente, já misturei bastante. Mas, juventude, adolescente não bebe, porque juventude parece. Você bebeu com 30 anos. Aí, na beira da piscina, todo mundo batendo um super papo. Só que assim, eu realmente, dali até acordar, não faço a menor ideia do que aconteceu nesse meio tempo. Mas é como se tivesse tido um apagão. Desliga, né? Desligou uma chave. Alguém realmente me ajudou a ir até... Era uma casa só, pessoas assim, só família, só amigos de sempre. Então assim, eu acordei. Eu estava num quarto que eu nunca tinha visto na vida, deitado no colchão. É louco. Eu não acordei de ressaca. Eu não acordei louca. Eu só acordei. Então acho que alguma fase caiu. Mas alguém sabe... E ninguém soube ligar de volta, porque desligou e eu não faço ideia. Então, assim, eu só me lembro disso. A gente batendo um super papo na beira de uma piscina, era uma chácara alugada, era aniversário de uma pessoa. E eu ali tomando vinho e tal. Eu não sei também se tem associação com sol, com calor. Enfim. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Esse dia eu literalmente caí uma chave ali. Me levaram até o quarto. Fui, deitei e tal. Aí uma hora eu acordei meio esquisita, assim, porque eu falei, caramba, onde eu tô? Né? Aí eu levantei, voltei, tava todo mundo lá fora ainda. Aí eu falei, tchau.
É muito louco isso. O que aconteceu? Aí todo mundo falou, gente, do nada, você simplesmente quis deitar no chão. Nossa, mas foi tranquilo então. Não, mas é isso que eu tô te falando, não é algo de bebedeira, não é algo de, assim, eu já tinha bebido. Só desligou. Eu já tinha bebido, mas eu não desligou. faço ideia do que aconteceu. Não faço ideia. Então não foi o dia que eu mais fiquei louca, nada disso. Então você tá ali batendo puta papo, bebendo vinho, era vinho. E bebendo vinho, não sei o que, trocando ideia. Aí só falar, aí me contaram isso, porque essa parte eu realmente não lembro, não consigo lembrar. Que aí eu fui deitando no chão, aí falaram, nada, você não quer ir pro quarto e tal? Falaram que eu não conseguia responder. É assim, me roubaram dali, né? Acho que minha alma foi, passeou. O corpo e só voltou, ficou o corpo. só ficou o corpo, porque eu não faço ideia. Não faço ideia. Mas os E únicos- como eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu ligo com essa situação, porque não sei. É. Não De sei repente, dizer. mexendo com as energias. Eu tive 2 pifões na vida. Esse foi um e o outro foi com uns amigos, que são meus amigos até hoje, o pessoal da faculdade e tal. As 2 vezes não foi com vinho. Incrível isso, né? Nunca tive pifão com vinho, assim, com vinho, assim. Claro, você fica alegre, alto e tal. E eu tenho uma coisa, eu gosto de beber em casa. Isso que você falou de, vou enfiar o pé na jaca, tem dia que eu quero enfiar o pé na jaca. Habitualmente, ou eu tô em casa, ou eu tô numa chácara, enfim. Tô num lugar Você vai dormir. que eu não vou sair dali, entendeu? Mas os únicos 2 pifões que eu tive na vida foi esse, que realmente eu não lembrava nada. Imagina, eu fico imaginando a cena de eu chegar, abrir a porta do carro com a chave no contato, chamar o guarda da rua e falar, estaciona aí. E fui embora, assim, tipo... E eu deixei tudo aberto, a casa aberta. E o cara foi lá, senhor Alexandre, a casa tá aberta, o carro tá aberto, o carro tá ligado. Ai, estaciona aí, imagina. Mas que louco, né? Tipo, né? Nossa, O senhor poderoso, né? Estaciona aí. E o outro também. Mas esse outro a gente bebeu o dia inteiro, a gente bebeu muito. E eu sempre tinha uma grande resistência e tal. E chegou uma hora, era um casal, né? E minha amiga falou assim, Ale, dorme aí. Eu falei, não, eu vou pra casa, tá tudo bem. Tipo, eu não sei como eu cheguei em casa. Assim, os anjos me levaram, porque, não sei, não faço a menor ideia. Sei que no dia seguinte o carro estava estacionado em cima da guia, enfim. Foram os únicos 2 pifões que eu tive na minha vida e não foram com vinho. Eu já tive um que não foi com vinho. Já tive um feio também de dirigir, que eu não gosto nem de lembrar, assim, porque não aconteceu nada, mas eu não lembro de como cheguei em casa. Sim, então eu estava dirigindo. eu acho que esse é o Péssimo. lance, né? Eu acho Péssimo. que... Depois dali você acorda e fala, nossa senhora, Por que quê? ridículo. E quando você tá em casa, qualquer coisa que saia do controle, você tá na sua casa. Mas Deus é muito bom, né? Deus é muito bom nessas horas. É muito legal. Porque a gente não faz isso habitualmente, então acho que Tem um ele ditado ajuda. que eles falam que Deus protege os bêbados E as os crianças, e as inocentes. criancinhas. Então, porque nesse dia eu tava numa chácara, foi um pessoal era tipo... Não era a formatura deles, óbvio que não, mas era um fechamento do pessoal de direito. E como eu era muito amiga de um deles, eles me convidaram pra ir. E eu fazia um negócio chamado porradinhas, já ouviu falar? Nossa, minha primeira Já resposta. fiz isso com você? Não, mas eu já a minha embebedei muita gente com isso. Porque Nossa, eu é embebedava ridículo as isso. pessoas. É ridículo. Eu adorava ver a galera bebendo, sabe? Mas aquele dia a galera não bebia tudo e eu tomava o resto. Nossa, porra. Não. E aí você foi na porradinha. É tipo pinga, né? 51 com Sprite, e pau no joelho, vivia com o joelho roxo. Porradinha. E aí o pessoal Porradinha. tomava, que faz aquele negócio efervescente, só que não conseguia tomar tudo. Aí eu ia lá e tomava, e tomava. Só no fundinho. Já Ó o era. fundinho, todo mundo. Ó o fundinho. A porradinha onde chegou, né? Fiquei bem doida, bem doida. Aí que eu falo que Deus ajuda, porque aí eu perdi a chave. Perdi a chave do carro. Eu perdi a chave do carro. Ai, que benção. Eu fui embora de carro, mas eu perdi, fiquei horas procurando. Uma pessoa levou embora. A pessoa chegou numa outra cidade, não era de Sorocaba, era uma chácara aqui próximo, mas a pessoa foi embora, então ela teve que voltar para me trazer uma chave. Então nesse meio tempo, não que eu me curei, mas porra, Deu uma aliviada. evitou muita coisa ali, né? Evitou muita coisa ali. E aí a pessoa voltou, me deu a chave e tal, eu voltei embora. Mas mesmo assim, eu não me recordo de ter passado no pedágio, tinha pedágio. Então, quer dizer, eu paguei o pedágio. Ou não. Mas eu paguei o pedágio. Então, quer dizer, coisas assim. Aí no dia seguinte, aí a ressaca moral. Eu falei, nossa, Deus me livre. Acho que você lembrei isso exatamente, porque a ressaca moral, acho que ela é muito mais impactante, né? De você sim. falar, putz, não, Eu me senti péssima. Né? Aquela coisa, não, né? Olha que eu não
Não, nem o que eu fiz, né? Porque você não lembra muitas vezes. Sim. E esse é um problema também, você não lembrar. Sim. Eu acho que esse é o lance que a gente tem. Se você foi conveniente, É, né? eu acho que Se esse você é o lance que falou a gente merda. tem, eu e você que trabalhamos com bebida, de ter essa consciência, entendeu? De ter essa coisa da moderação, né? O que é a moderação? A moderação é isso. Mas muitas vezes a gente não tem esse controle, né? Então a pessoa fala, pô, você é muito chato. Não, eu trabalho com isso. Eu vi muita gente do meio alcoólatra. Porque Sim, a gente tem, a gente tem muito acesso a isso. Você tem acesso pra caramba, eu Sim, também. amigo, e aí acho que esse é o ponto. A gente vai ficando. Não é aversão, eu não tenho aversão a isso. Eu bebo também e tal, mas hoje eu consigo. É isso, é mais algo muito social, é algo muito mais prazeroso, é uma quantidade bem amena. Não é um negócio pra encher a cara, não é um negócio. No domingo, né, que eu falei que eu fiz um evento e tal, todo mundo fala assim: ei, você não vai beber? Eu falo, gente, bebida pra mim é relaxamento. Eu tô trabalhando. Enquanto eu tô servindo vocês, eu não tenho vontade alguma de beber. Então, assim, quando todo mundo foi embora, quando todo mundo pagou, porque aí fica um amigo ou outro tal ainda, né, no final aí do você senta evento. e relaxa, pronto, né? aí você senta e relaxa. Aí você toma uma taça de vinho e relaxa. Agora você fica bebendo junto. Qualquer alteração não pode ser legal, né? Pra você resolver um BO. Pra você fazer uma conta, pra qualquer coisa, né? A bebida... E você é extremamente comercial, né? Você Muito. gosta de fazer negócio, né? Adoro, e eu gosto de gente bebendo, mas também não gosto de gente passando do limite. Eu já Claro, estou nessa lógico. fase de... eu não posso trabalhar com aversão, porque eu trabalho com bebida. Eu sei Não, que mas tem a gente gente que... tem, o que a gente fica muito claro, Andressa, para quem trabalha com vinho, é assim, a gente sabe o limite da coisa, esse é o primeiro. Depois a gente tem muito acesso. O outro ponto é assim, tem muito evento. Principalmente os eventos de bebidas, né, grandes feiras, essas coisas. Cara, eu, por exemplo, o evento tem 3 dias. Normalmente eu vou no segundo dia. Porque é o segundo dia, acabou a novidade, é o dia que só vai o profissional, você vai, né, vai aproveitar melhor. Normalmente o evento está mais tranquilo. E o terceiro dia não dá para ir, porque o cara vai para chutar o balde. Ele foi com essa intenção? Não, mas como está tudo muito acessível, aí ele pega um pouquinho da Nath, pega um pouquinho da Andressa, aí vai com o Santucci, aí vai no sei onde. Quando viu, o cara bebeu, né? Porque é um outro ponto, né? O profissional, a maioria não é educada para degustar, tecnicamente. Que é isso, você vem aqui, toma um golinho, é bom, beleza, cospe o resto. Você está acostumado? Cara, eu vou... Imagina, você vai numa feira que tem 100 estandes. Exato, é Imagina, muita tomar coisa, 100. não dá. Não tem como, é impossível, é impossível. Não. Depois do 5º rótulo, se você bebeu, você não sente mais nada. Você perde todos os seus... E aí, como você está no processo, quando você bebeu 15, porque com 5 estava tudo bem. Só que você continuou. Quando chegou no 15º, no 20º, cara, o álcool já entrou. E aí, é ladeira abaixo. Evento de vinho, a Nath sabe bem. Nossa, amigos, pessoas que você gosta. Chega aquela hora que você sabe? fala daqui pra frente e só pra trás. Amigos que você gosta. Putz, Meu olha Deus. fulano. Aí, e a gente foi tudo nesse assunto por causa da ressaca moral, né? Porque é isso. Então, essa hora eu vou embora, porque eu não quero ver meu amigo... eu não quero ser testemunha de ter que contar pra ele que ele estava dando vexame, sabe? E a mesma coisa serve pra gente, né? E eu vejo, eu fico muito claro, um pinguinho aqui, um pinguinho ali. Eu acho que falar disso pro entusiasta do vinho, né? Dessa coisa do prazer de beber, que eu acho que é isso que você estava falando. Você gosta de um Pinot, você gosta de um Merlot. É o prazer de beber que nos une. Putz, é tão bom, né? Tomar um negócio com prazer e saber a hora de parar. Ai, não tem coisa melhor. Não. Eu acho que esse auge que eu cheguei nesse momento, assim, vou te falar que ele é absurdamente prazeroso. Eu adoro saber parar. E eu não sabia parar. A hora que dava a tonteira, aí que eu queria continuar. Aí que eu queria continuar.
Porque era desafiador ali, né? Era algo... Ver o limite, né? Mas Testar o limite. era testar o limite, mas tinha E é outras gostoso. coisas por trás que não estavam bem resolvidas na minha vida. Por isso que eu tava precisando anestesiar minha mente o tempo todo, né? Esse programa Então de tá hoje, tão gostosinho ele tá agora. psicológico, porra. né? Bem legal. Eu não sei essa coisa- porquê. Psicanálise, essa coisa do limite, essa coisa... é Eu sou, nossa, se eu puder não, eu vou poder, eu vou fazer, eu tenho muita vontade de fazer psicologia um dia, mas pra mim, assim, não pra, eu não tenho o mesmo desejo de atender, não é isso, mas eu adoraria fazer essa faculdade. Eu não tinha. Ou desejo, psicanálise, talvez, mas também, não sei. é uma coisa que ele vai te convidando, né? Mas ainda tem outras coisas que eu quero fazer antes, E né? atender Então, é bom. Você estava falando que ela gosta do comercial, enfim, o atendimento tem isso, que é o desafio, é a vontade de ajudar. A Nath tem isso, o Sim, atendimento então. dela é um atendimento muito de ajuda, muito de, Eu adoro. de descobrir, não é, eu sinto dela que não é para receber os louros, mas para ver a pessoa feliz, ter o prazer daquela experiência. A Nath, ela tem muito corte lacaniano que a gente fala, né? Porque ela é muito sincera. Ela não vai passar a mão na tua cabeça. Né? depois de um tempo eu sou Ela direta fala a e reta. verdade. É a verdade. Você quer... Todas as conversas que eu tive com a Natália, ela, amiga, você quer que eu fale a verdade? É isso. Lacaniano é lã de canino, sabe? Quando você corta o pelo do cachorro, Sei. fica uma lã canina, entendeu? Você corta e deixa... Mas pra quem me conhece há muitos anos, eu tenho muitas amigas Mas de isso é muitos importante. anos, eu sempre falei, você quer escutar mesmo? Que eu não tenho filtro. Não é no tem pelo. papas na língua. É no pelo. Quer ouvir, vai ouvir. Né? Na lata. Que papo gostoso, assim, gostoso mesmo, assim, dessa coisa de trazer para um mundo mais próximo, né? E esse é o nosso objetivo aqui no Sentando na Rolha, de trazer pessoas que estão ligadas ao vinho. O vinho não é o principal. O principal são as pessoas como a Andressa, que esteve aqui hoje com a gente. Prazer enorme te receber aqui. Prazer Andressa, foi meu de se você quiser aqui fazer sua propaganda, de repente você quer vender doce, ou vender batata, O alumínio. ou alumínio, ou já quer de repente já fazer sua propaganda do teu Já que a gente falou de consultório. cano, de ferrugem, né? Faça a sua propaganda, o seu não ferruja. Não, não. Suas considerações finais. Eu agradeço imensamente. Eu estou num momento de transição de carreira, então vou começar a atender, né? Então a propaganda acho que vai mais pra frente. A Natália fala, olha a Andresa que foi lá no programa. Ela é terapeuta. Legal. E aí você pretende atender aqui em Sorocaba? pretendo mesmo? atender em Sorocaba. O pessoal de Sorocaba com problemas, doidinhos, pessoal que Doidinho, tem leque, enfim e tal, se prepara aí, daqui a pouco ela vai estar atendendo, viu? Ela não formou Não ainda. fala assim que você vai afastar os poucos que estavam abertos. A gente Que faz- não tem nada de louco. A gente Pelo faz contrário, tem que ter atendimento, muita A sanidade gente para você faz o procurar. atendimento, já Pra vai você procurar, né? o vinho próprio. É isso aí, ela atende e manda pra gente transformar em bêbado, beleza? Muito bem, estivemos aqui com Andressa Furlan, essa mulher maravilhosa, com uma bela experiência, muita história, muito alumínio na veia e logo Lacans e Freud e Winnicott e Corre aqui, Freud corre aqui. Freud corre aqui. e toda a turma aí. Bom, vamos brindar aqui. A Natália não gosta porque ela não tem vinho, que ela bebe pra caramba. Ah, mentira. Olha, eu queria mostrar a borra. Valeu, pessoal. Saúde. Um prazer ter você aqui comigo. Você que chegou até o final desse programa maravilhoso, gostoso, muito psicológico, inclusive um thriller. Enfim, já que você curtiu, compartilha com os amigos, curte, se inscreva no canal, faz aquela coisa toda, vem pro Instagram, ouve no Deezer, ouve no Spotify. E é isso que a gente quer. E a gente espera você no próximo Sentando na Rolha. Valeu, pessoal. Um brinde sincero. Um beijo.